Muito bem, meu povo, vamos abrir as nossas Bíblias. Só lembrando, as nossas células começam na próxima semana, tá? Domingo a gente vai apresentar os líderes de célula, vamos apresentar os lugares que essas células vão se reunir. A partir da próxima semana é que a gente começa com as nossas células. Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 12, do 1 ao 9, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. O Senhor ministra aos nossos corações essa palavra, meu Deus. Como igreja, nós queremos ainda andar mais alinhados com a Tua vontade. E para isso nós estamos aqui, para compreender a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus chamou Abraão e deu uma direção para ele, uma missão para ele. E a missão que Deus deu para Abraão, primeiro era que ele deveria sair de onde ele estava e ele deveria ir para um lugar que o Senhor iria lhe mostrar. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver sempre Deus, ou um líder, ou Jesus, no caso, dando uma direção para os seus liderados, para os seus discípulos, para os seus servos e assim por diante. Deus, ao criar Adão, Ele deu uma missão para Adão, que ele deveria cuidar ali do paraíso, que ele deveria dominar todas as coisas ali. A Bíblia diz também que Deus deu uma missão para Noé. E a missão que Deus dá para Noé é que ele pudesse construir uma arca. E assim pudesse colocar um casal de animais e habitar ali com a sua família e, claro, poder enfrentar ali o dilúvio. Deus também dá uma missão para Abraão. E a Bíblia está repleta de pessoas em que Deus dá uma direção. Se você observar com atenção, a missão que Deus dá sempre tem um propósito: cumprir a vontade dEle. Deus não dá uma missão para que a vontade daquela pessoa ali se estabeleça. Não, Deus dá sempre uma missão, uma direção para que a vontade dEle, para que o plano dEle se cumpra através da vida daquela pessoa. Não que Deus dependa daquela pessoa, mas que o plano de Deus se cumpra através da vida. Aquela pessoa tenha o privilégio de fazer isso. Jesus, ao vir para a terra, Ele veio para nos salvar, para morrer na cruz por cada um de nós. E ao morrer ali na cruz, Ele estava cumprindo a sua missão messiânica aqui na terra. Mas o próprio Jesus também preparou discípulos e falou para esses discípulos também uma missão. A missão que Jesus falou para os discípulos foi: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando cada um deles a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E aí Jesus faz uma promessa: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, você vai ver isso se repetindo sempre na Bíblia. O propósito era sempre cumprir o plano de Deus. Mas se você observar, cada pessoa recebeu uma direção que talvez não se conectava ao que o outro estava fazendo, mas que sempre iria cumprir aquilo que estava no coração de Deus. Quando você chega aqui na igreja, você... Agora a gente tem um vídeo antes de que a gente fala um pouco sobre essa questão da missão como igreja. E eu compreendo, queridos, que cada igreja deveria compreender qual é a sua missão. Talvez você diga: a nossa missão é ganhar pessoas para Cristo. A nossa missão é adorar o Senhor. A nossa missão é ajudar os pobres. A nossa missão... Então você pode pensar numa série de coisas. Eu compreendo que a igreja pode fazer muitas coisas, mas tem coisas específicas que Deus espera que especificamente determinada igreja faça. Se você for olhar aqui em Serra Talhada, você vai ver muitas igrejas. Existem algumas igrejas que têm com muita clareza a sua missão. Por exemplo, quando eu olho, para a igreja do pastor Francis, eu percebo que uma missão daquela igreja é justamente trabalhar com crianças, é investir nas crianças, é trabalhar nas questões sociais e espirituais da criança. É por isso que ele tem um projeto que atende, se eu não me engano, mais de 500 crianças nessa cidade. Então, você vai observar que cada igreja, ela naturalmente, ela começa a seguir uma direção. E eu compreendo, queridos, que quanto mais isso fica claro para os membros dessa igreja, é melhor. Por quê? Porque uma igreja que vem congregar, uma pessoa que vem congregar numa igreja como essa, ou um membro dessa igreja, sabe exatamente para onde a sua igreja está indo. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão sabia exatamente para onde ele estava indo e o que iria acontecer com ele. Ou seja, da mesma maneira que Deus estava falando sobre a missão de Abraão, Deus também estava falando sobre a visão que tinha para Abraão. E eu quero falar um pouco sobre isso. O tema da nossa mensagem é: acerte na direção. Acerte na direção. Você já imaginou alguém dirigindo e uma pessoa você vai e ela de repente puxa o volante e fala assim: não, vamos por aqui? O que isso pode acontecer? O que vai acontecer? Talvez um acidente. Então, se existe alguém que está nessa direção, a gente não pode virar de uma vez e querer ir para outro lugar. Certamente isso vai causar algum problema. E quando eu falar certa direção veja para onde a sua igreja, e no caso da gente, para onde a primeira igreja batista está indo, e siga. Veja para onde a sua igreja está indo e coopere para isso. Veja para onde a sua igreja está indo e se envolva com isso. E por que eu digo isso? Porque se você não participar disso, você vai perder essa oportunidade linda de experimentar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. Então, acerte na direção. Era como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão, eu vou te falar algo para que você possa exatamente acertar no propósito da sua vida. Antes de vir para a Serra Talhada, antes de assumir o ministério pastoral dessa igreja, eu já entendia a missão que Deus tinha para mim nessa cidade. E se você for olhar na palavra, Deus, Ele dá sempre a missão, a direção, a liderança para um líder. Por quê? Porque se cada um tiver uma visão, se cada um tiver uma missão, vai existir o quê? Uma confusão. Todo mundo vai para um lado. Eu gosto mais de oração, então eu acho que essa igreja deveria ter culto de oração todos os dias.
Não, eu gosto muito de ajudar as pessoas necessitadas. Então a gente vai ter trabalho social todos os dias. Então já imaginou se a gente fosse conduzir a vida dessa igreja de acordo com o que cada um achasse legal? A gente não ia chegar a lugar nenhum. É como alguém que está dirigindo e alguém fala assim, vamos por aqui, não, vamos por aqui, vamos por aqui. E infelizmente, queridos, às vezes eu vejo colegas, pastores, vivendo esse dilema. E para agradar um, ele vai e faz aquilo ali que ele gosta. E para agradar outro, vai e faz aquilo que ele gosta. E termina não indo para lugar nenhum. Não indo em direção alguma. É claro que quando a gente compreende isso e aponta um destino, algumas pessoas naturalmente vão se sentir desprestigiadas. É como se diz assim, parece que o pastor não valoriza o que eu penso. Parece que o pastor não dá atenção ao que eu digo. Não, querido. Não, querida. É porque Deus me esclareceu a respeito de uma missão. Deus esclareceu a respeito de uma visão que Ele tem para o ministério para o qual Ele me confiou aqui. E eu preciso honrar o Senhor nesse aspecto. Então, a primeira coisa que quando eu leio esse texto, eu percebo é que Deus deu uma missão. Deus deu uma missão para Abraão. Versículo 1 diz o seguinte. Tem como colocar aí, Carol? Por favor. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus chama Abraão, e nesse caso aqui era Abrão ainda, não tinha mudado o nome dele, e Deus mostra para ele exatamente qual era a missão que ele deveria cumprir. Primeiro, ele não podia continuar onde ele estava. Saia da sua terra. Ele não poderia continuar com os seus parentes, ou seja, do meio dos seus parentes. Ele tinha que sair da casa do seu pai. E ele tinha que ir para um lugar que o Senhor ainda iria lhe mostrar. Claro que no decorrer desse livro nós vamos compreendendo a direção exata que Deus tinha para Abraão. Mas, queridos, observem que tudo começa com uma direção dada por Deus. Deus olha para Abraão, Deus escolhe Abraão e Deus dá uma direção a Abraão. Quando eu olho nesse aspecto também, e eu entendo que quando a igreja me convida para pastorear a primeira igreja batista, ela está dizendo o seguinte, pastor, nós compreendemos que o Senhor é o homem que Deus quer usar nessa igreja e nós queremos seguir aquilo que Deus direcionar no seu coração. Ora, se não fosse assim, então não precisaria de pastor. Nenhuma igreja precisa de pastor se ela não está disposta ou se ela não está aberta a seguir aquilo que o pastor está orientando. É claro que essa visão tem que ser bíblica. Quando Deus chama Abraão, Deus dá uma direção, mas essa direção está fundamentada na palavra de Deus. Então qualquer pastor, para que ele possa direcionar uma igreja, ele precisa fundamentar o porquê que ele está indo nessa direção. É bíblico o que ele está falando? É bíblico, ou seja, tem fundamentação na palavra a direção que ele está dando? Porque se não tiver, ninguém tem a obrigação de obedecer. Mas se tiver, nós temos a obrigação de receber. É por isso que Deus estabelece líderes. Então, Deus chega para Abraão e fala isso. Abraão, você vai sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, houve um momento que Abraão precisou chegar para a sua família e dizer, olha, eu vou embora daqui. Ele precisou chegar para a sua família e dizer, nós vamos sair daqui e nós vamos para um lugar que Deus vai nos mostrar. Claro, eu imagino que não foi fácil. A gente sabe que não é fácil. Por exemplo, quando eu saí daqui de Serra e fui para Recife estudar no seminário, eu precisei chegar para os meus pais e falar, pai e mãe, olha, eu vou me preparar lá no seminário, assim, 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 assim. Eu tive que ter esse momento. Chegou o momento também de eu chegar para a igreja e falar, olha, eu me compreendo como uma pessoa vocacionada, e se a igreja também entende assim, e quiser me enviar para o seminário, eu vou para o seminário. Então a igreja entendeu, aprovou, enviou,
E eu fui. E para que eu pudesse me formar, eu precisei deixar a minha casa, eu precisei deixar fisicamente aqui a minha igreja, e eu precisei me preparar. Por quê? Porque eu estava cumprindo uma missão para a qual Deus tinha me separado. Então, implementar uma missão, queridos, não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque isso mexe com as nossas, como eu posso dizer assim, com o nosso conforto. Ah, mas a gente sempre fez assim, a gente sempre viveu assim, a gente sempre pensou assim, a gente sempre andou assim. Então, se a ideia é andar segundo o que Deus separou para o líder da igreja, ou seja, para o pastor conduzir esse rebanho, então a gente vai agora caminhar em uma direção estrategicamente diferente, mas sempre com o mesmo propósito: cumprimos a vontade de Deus nessa igreja. Então, quando nós chegamos aqui, assim como Abraão precisou certamente compartilhar com seus familiares, compartilhar com sua família, e começou a dizer assim: nossa, agora eu vou cumprir o plano estratégico de Deus através da minha vida. E foi isso que aconteceu. O que é a missão? A missão, queridos, é o propósito da igreja existir. Ou seja, a gente faz o quê como igreja? A gente existe para o quê? É só para ter o culto, para a gente se reunir, cantar louvores e ir para casa? Não. Então, se eu quisesse ter, por exemplo, uma vida muito tranquila, o que é que eu fazia? Eu ficava dando manutenção ao culto. Todos os domingos tem um culto da semana, e assim vai. Mas Deus foi implementando algumas coisas, esclarecendo algumas coisas no meu coração. Queridos, quem é dos mais antigos aqui da igreja, sabe de momentos, nossa, extraordinários que essa igreja viveu, mas momentos difíceis que essa igreja viveu. E claro que a gente não considera somente números, mas quem é aqui da igreja sabe que já teve culto de quarta-feira aqui, da gente ter 5 pessoas. Eu não estou desmerecendo, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas você acha que é só isso mesmo que Deus tem para essa igreja? Que a gente se sinta como poucos, como bons, mas somos poucos, mas somos bons? Não. Deus nos chamou para a expansão, Deus nos chamou para o crescimento, Deus nos chamou, queridos, para ganhar e impactar uma cidade e uma região, eu creio. Então, quando Deus me mostra a missão, Deus está dizendo assim: Mauro, eu quero mostrar para você, no ministério que eu estou confiando, como essa igreja vai existir. Qual é a razão de ser dessa igreja? Eu não estou aqui para ser igual a uma outra igreja, eu estou aqui para ter um DNA, uma cultura, uma direção de Deus para essa igreja. Talvez o que a gente está vivendo aqui, queridos, não dê certo do jeito que nós estamos em uma outra igreja. Talvez os princípios sim, mas talvez a maneira não. Talvez se eu saísse daqui como pastor e fosse pastorear uma outra igreja, talvez algumas coisas que nós estamos vivendo aqui, eu não conseguisse viver em outra. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para essa igreja, da maneira como nós estamos vivendo. Então, quando nós cumprimos a missão, e missão é o que nós iremos fazer para ver a visão de Deus ser alcançada. Visão, queridos, eu vou falar um pouquinho depois, mas missão é trabalho, é estratégia. Missão tem a ver com o que nós fazemos. Eu já ouvi muitas pessoas às vezes falando assim: mas em tal igreja não é assim. E glória a Deus por isso, porque se toda igreja existisse e fizesse as mesmas coisas dos mesmos jeitos, do mesmo jeito, certamente algumas pessoas não congregariam. A nossa missão tem a ver com 3 palavras-chave que a gente chama da nossa tríade. Se você for olhar uma camisa, tem alguém aqui com a camisa do ministério? Fica aqui em pé, querida, por favor, aqui na frente. É a nossa modelo aqui, uma salva de palmas, nossa modelo. O que é que tem escrito nessa camisa aí?
Isso, amor, comunhão e serviço. Amor, serviço e comunhão pode ensinar, minha querida. Obrigado, viu? Então nós temos uma tríade. São 3 características que fazem parte daquilo que a gente faz. Então você vai ver que tem a palavra amor. E por que nós temos essa palavra amor? Porque nós compreendemos que é o primeiro movimento que a igreja precisa fazer em amor. Ora, a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando eu olho Deus falar para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: vocês estão fazendo tudo, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Então não é fazer as coisas, não é trabalhar, é fazer movidos pelo amor. Então, quando você vê nessa camisa, quando você vê o nosso jeito de ser igreja, essa cultura que nós temos buscado desenvolver, você vai ver uma igreja que demonstra mais amor. Talvez na sua mente julgadora e pecaminosa, dizer assim: mas eu conheço alguém, então seja um exemplo de amor para essa pessoa. Porque se você for observar, queridos, na história da Bíblia sempre tem aquele que quer azedar o que Deus está adoçando. Sempre vai ter aquele que vai vir colocar um ingrediente que não combina com aquilo que faz parte dessa, digamos assim, desse sabor que Deus está desenvolvendo. E eu posso dizer para você, queridos, com muita convicção, que a nossa igreja, ela desenvolveu de uma maneira mais, aprimorou melhor essa questão do amor a Deus e o amor uns aos outros. Se você participa aqui de um dos nossos, das nossas assembleias, onde a gente vai receber pessoas para se batizar ou para se filiar, eu sempre pergunto: por que você quer ficar nessa igreja? Qual é a resposta que as pessoas mais falam? Porque aqui eu me sinto amado. Porque aqui eu me sinto amada. Então, se eu for pensar, nossa, como igreja nós estamos cumprindo isso? Sim. Como igreja nós vamos melhorar nisso? Vamos. Mas como igreja, nós estamos no caminho certo. A primeira coisa é, a nossa missão é amar a Deus. E a nossa missão é amar as pessoas. Mas fulano não está fazendo isso, fulano fala isso. Bem, então fulano não está alinhado com aquilo que nós estamos desenvolvendo como igreja. Então fulano ou fulana precisa se alinhar. E o que depender de mim, eu vou ajudar essa pessoa a se alinhar. E quando falo se alinhar, é entender que esse é o melhor para a vida dele. Uma outra palavra que a gente colocou ali é comunhão. Comunhão por quê, pastor? Gente, a gente gosta de estar junto. A gente olha para o livro de Atos e a gente vai ver que uma das marcas que se destacavam naquela igreja era a comunhão. Eles estavam juntos orando, eles estavam juntos comendo, eles estavam juntos aprendendo a palavra, eles estavam juntos ofertando, eles estavam juntos fazendo uma série de coisas, porque comunhão não é somente estar junto, é estar junto em um só propósito. É isso que o livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 fala, que eles estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Então, como igreja, nós temos buscado desenvolver essa comunhão. E nós buscamos fazer isso como? Nós vamos aperfeiçoando isso como igreja. Quando nós nos reunimos, nós queremos ter um momento mais agradável uns com os outros. É por isso, por exemplo, alguém pode pensar assim: mas para que aquela loja ali? Vai gastar dinheiro com café, com biscoito? Para que isso ali? Não é para encher a barriga dos irmãos. Aquilo ali é uma estratégia para que nós possamos estar mais juntos. É uma estratégia para que nós possamos estar mais próximos do outro. É uma estratégia para que a gente possa estar desenvolvendo essa comunhão. Para que a gente possa ter uma conversa que de repente não conseguiria ter, e certamente não deve ter, durante um culto. Por que nós temos as células das casas? Porque nós queremos ter comunhão nas casas. Porque nós queremos ter a liberdade
de abrir a nossa casa e dizer assim: seja muito bem-vindo. Porque quando a gente fala aqui, seja muito bem-vindo nessa igreja, nós também queremos que a pessoa tenha esse mesmo sentimento e esse mesmo calor amoroso nas nossas casas. E eu poderia citar uma série de outras coisas que falam sobre comunhão. Mas, queridos, eu acho que ficou claro para você. Eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui, 2014 até 2023, a nossa comunhão melhorou. De 2014 para cá, nós temos uma comunhão melhor do que nós tínhamos lá atrás. E a gente fala também em serviço. Serviço por quê? Porque serviço tem a ver com voluntariado. Voluntariado tem a ver com um coração que é voltado a cuidar do outro. E se lá no primeiro nome da tríade, que é o amor, Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como é que a gente demonstra esse amor? A gente demonstra esse amor cuidando dessas pessoas. A gente demonstra esse amor zelando por elas, querendo que essa pessoa cresça, querendo que essa pessoa desenvolva. A gente, por exemplo, nós temos aqui as pessoas que ficam lá no trânsito, por exemplo. Então elas estão ali ajudando para que os carros, quando forem passar, possam parar e você possa ser acolhido, ser recebido. E alguém pode dizer assim: mas para que isso? Para que essa besteira? Nunca teve isso. Mas, queridos, tem coisas que a gente precisa ir aperfeiçoando. Talvez na sua casa, a TV que você assiste na sua casa não é mais aquela de tubo. É uma TV mais moderna. Talvez as lâmpadas da sua casa não são mais as lâmpadas incandescentes. É uma lâmpada de LED. Por que isso acontece? A lâmpada clareia, mas ela tem uma tecnologia melhor. A TV passa a mesma imagem, mas é uma imagem mais aperfeiçoada. As coisas evoluem. A gente também precisa evoluir como igreja. A gente não pode pecar, mas a gente precisa evoluir. Então, quando alguém passa, uma outra pessoa cuida de um carro, dá uma olhada ali, essa pessoa, ela não está guardando carros. Essa pessoa não está parando carros. Essa pessoa está ganhando vidas, está servindo pessoas, porque a pessoa, ela já começa a ser impactada lá da calçada. Isso é uma igreja que serve uns aos outros. E nós não queremos servir só assim. Eu poderia citar algumas circunstâncias individuais que a gente faz aqui, mas, por exemplo, sei quantas pessoas se lembram aqui no período da pandemia. Começou a pandemia, meu irmão, aquela tensão, a gente sem saber muito sobre esse vírus e tal. Eu lembro que a gente veio cultuar aqui e o pessoal às vezes abria a porta aqui com o pé, irmãos, ó. Era o medo, ninguém pegava um no outro, era aquele cuidado e tal. E, queridos, não sei se vocês lembram, naquela mesma época, Serra Talhada teve uma chuva que inundou ali o pátio da feira. Não sei quantas pessoas lembram disso. E sabe o que foi que a igreja fez? Ela foi lá. Ela foi cuidar dos irmãos, mas ela também foi ajudar quem podia ajudar. E, queridos, sabe por que a gente fez isso? Porque nós somos uma igreja que ama. Ninguém foi fazer isso sozinho. Nós somos juntos, porque somos uma igreja que valoriza a comunhão. Ninguém foi para aparecer. Nós vamos fazer isso porque nós amamos servir as pessoas. Foi essa missão que Deus nos deu. Foi essa missão que Deus me deu. E quando Deus me deu essa missão, isso não cabe dentro de mim. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Eu quero louvar a Deus e celebrar ao Senhor, porque a nossa equipe de voluntário tem dado o seu melhor para que tudo isso aconteça. Eu falei aqui na atmosfera, mas eu poderia falar de todos os outros ministérios de oração, do Ministério do Louvor, Rede Kids, Patrimônio, casais, enfim, eu poderia falar de qualquer outro ministério aqui. Que todos esses ministérios, eles estão procurando desenvolver essa tríade, que é o amor, que é a comunhão e que é o serviço. Deus deixou muito claro para Abraão, eu espero isso de você. E eu quero falar isso para você, porque eu quero que isso fique muito claro para você. O porquê nós fazemos tudo isso. O porquê nós estamos nos movendo nessa direção.
E eu posso dizer para você que isso é só o começo de muito que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Então, queridos, se Deus nos deu uma missão, Ele nos deu por algo maior. E o que é maior do que a missão? É a visão. A visão é exatamente enxergar aonde nós queremos chegar. É exatamente enxergar de uma maneira mais ampliada um destino que nós iremos chegar. Então, Deus dá para Abraão uma missão, mas Deus fala para Abraão a visão que ele tem a respeito desse homem. No versículo 2, ele fala assim: Abraão, eu farei de você um grande povo. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção, Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos trocar o nome Abraão aí pelo nome Pibe? Vamos lá. Farei da Pibe um grande povo e o abençoarei. Tornarei o nome da Pibe famoso. E você, Pibe, será uma bênção. Abençoarei, Pibe, os que eu abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, primeira igreja, todos os povos de Serra Talhada e região serão abençoados. Queridos, foi isso que Deus falou para Abraão. E eu não penso que Deus fala algo menor ou insignificante para a nossa igreja. Eu acho que Ele também tem essa visão. Eu acho que Ele olha para a nossa igreja e fala assim: assim como eu fiz com Abraão, eu posso fazer com vocês. Assim como eu usei Abraão, eu também quero usar a vida de vocês. A ideia aqui não é para que o nome de Mauro possa se tornar famoso pelo nome. Naturalmente as pessoas começam a conhecer. Mas não é pelo meu nome. É pelo cumprimento de uma missão que Deus me deu. Então, Deus dá a Abraão uma missão, mas Deus dá também para Abraão uma visão. Olha, Abraão, você não está saindo daqui à toa. Existe um plano meu, existe uma visão que eu tenho a respeito de você. Eu acho que todos nós deveríamos ter uma missão e uma visão a nosso respeito. Quem você acha, ou como você acha que você vai ser daqui a 10 anos? Como você estará daqui a 10 anos? Como você pensa a respeito dos seus filhos? Como você pensa a respeito da sua esposa? Como você pensa a respeito de si? Quais os planos você tem para essa cidade? Quais os planos você tem para essa igreja? Como é que você se vê lá no futuro? Você vê com a visão. Queridos, eu vejo com muita clareza o que Deus vai ainda fazer nessa igreja. Carol, cadê Carol? Vini, tem como colocar aquele videozinho que a gente passa no início? Vê aí se tu consegue encontrar. Tu dá um ok. Eu queria que você pudesse ver mais uma vez esse vídeo, agora nessa perspectiva, não somente como um vídeo qualquer, mas olhando nessa perspectiva do que eu estou falando para você a respeito da visão. Vamos esperar 5 minutos. Cadeira. Caba bonito. Vai chegar, né? Só 42 minutos tem que esperar, né? Enquanto está passando aí, não, vocês não vão conseguir me ver com essa. Vamos lá.
Vamos fazer a contagem regressiva para recebermos o mês de março. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo à família da... Deus me deu uma visão onde a nossa igreja seria uma família de discípulos amorosos, vibrantes e acolhedores. Amam a Deus e servem uns aos outros com paixão e excelência. Ganhar vidas e cuidar bem delas. Fala, meu povo, estamos aqui na Praça Sérgio Magalhães. Significa que cada vida é preciosa, que o amor morreu na cruz, mas ressuscitou. E por isso estamos aqui. Somos essa vida ganha, essa vida que é bem cuidada. E por amor a Cristo, vivemos esse propósito. Essa cidade é pequena para a ação de Deus através da nossa igreja. Graça e paz, irmão, vamos começar. Diga isso, você já não escuta no automático aí, essa voz. Queridos, você conseguiu identificar a profundidade disso? Talvez você viu esse vídeo aí várias vezes e não percebeu isso, mas aí dentro está exatamente a visão que Deus tem para a nossa igreja. Uma visão que me estimula a acreditar que nós seremos, né? Queremos ser uma igreja, queremos ser, não é nem uma igreja, uma família de discípulos amorosos. Queremos ser uma família de discípulos amorosos, vibrantes e acolhedores. Não é aquele amoroso assim, morgadão, mas é um amoroso vibrante, que acolhe as pessoas, que tem prazer em ver as pessoas chegando, que não tem dificuldades assim. Eu sento no chão, mas eu quero acolher você, e você vai sentar nessa cadeira aqui. Uma família de discípulos tão amorosos que são capazes de sair de casa no domingo, 4 horas da tarde, e voltar para casa 10 horas da noite, porque tem um coração voluntário, porque tem um coração voltado para amar as pessoas, que amam a Deus. Queridos, a gente não faz nada se a gente não colocar Deus em primeiro lugar. Mas como é que alguém pode amar a Deus e não servir a pessoas? Como é que alguém pode dizer, eu amo o Senhor de todo o coração, mas não consegue se mover em direção a abençoar a vida de alguém? Quando Deus separa Abraão e Deus dá a missão para ele, Deus dá a visão a Abraão: você vai ser uma bênção. E queridos, não tenha dúvida que a primeira igreja batista em Serra Talhada já é uma bênção para essa cidade. Já é uma bênção na vida de outros ministérios. Ainda essa semana, um pastor que veio aqui nos visitar em 2021, ou foi 22? 21. Veio aqui em 2021, participou da nossa conferência. Essa semana, ele mandou um áudio para mim, falando assim: pastor, olha as fotos, olha os vídeos, a gente está festejando aqui, fizeram a celebração das células, lá das cores. E eles se inspiraram aonde, queridos? Na vida de vocês, na vida dessa igreja. Nossa, olha, Serra Talhada, inspirando uma igreja lá em Candeias, na Bahia. E sabe o que esse pastor me falou? Ele falou assim: pastor, tem um outro pastor aqui que está querendo demais ir conhecer essa igreja. O ano passado eu recebi um convite para ir pregar em uma igreja e para conhecer uma pessoa que eu nunca tinha visto, que foi o pastor Laerte. Fui lá, fui conhecer também o pastor Sagai. Igrejas que estão se inspirando na vida, e porque estão vendo Cristo na vida de vocês, porque estão vendo realmente essa família de discípulos. Eles saíram daqui, queridos, assim, muito impactados. Não é com nossa estrutura, é com as pessoas, porque nós estamos entendendo a visão de Deus. Nós estamos compreendendo aonde Deus quer nos levar. Não é somente pegar uma pessoa
pegar um microfone e começar a cantar, pegar 2 baquetas e começar a tocar, pegar um instrumento e começar... Não é somente botar uma batinha vermelha e orar, não é somente pegar um colete e ficar ali no trânsito, não é somente ficar ali na porta dizendo boa noite. Não é somente isso. Nós somos uma família de discípulos amorosos. Nós somos uma família de discípulos vibrantes, acolhedores. Eu duvido alguém chegar aqui na igreja aqui e dizer que foi mal recebido. Não, nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque se algum dia isso nos caracterizou, não nos caracteriza mais. Porque eu escolhi, e eu sei que você também escolheu ser alguém amoroso. Eu escolhi ser vibrante, ser alguém que transborda de alegria em acolher as pessoas. Eu amo ao Senhor. E eu demonstro esse meu amor servindo uns aos outros com paixão, mas com excelência. Queridos, é isso que nós somos como igreja. Essa visão que Deus tem para nós. Eu posso dizer para você da mesma maneira, isso é só o começo. É só o começo. Eu não tenho nem 10 anos nessa igreja. Mas, queridos, eu tenho visão para várias décadas para essa igreja. Só se Deus me tirar, só se Deus me levar. E eu vou dizer igual o apóstolo Paulo, vai ser melhor estar com ele. Mas claro, enquanto vida Deus me der, meu irmão, nós vamos com tudo para chegarmos ao coração da visão de Deus para essa igreja. Agora, Deus dá uma missão. Deus mostra a visão que Ele tinha para Abraão. E o que nós entendemos também como igreja. Mas existe um terceiro ponto. E o terceiro ponto é, Deus espera uma resposta. Deus espera uma resposta minha e uma resposta sua. Versículo 4. É muito curtinho, mas eu quero te falar só o início. Depois de ouvir a missão, depois de ver a visão, a Bíblia diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. É interessante que isso é uma característica das pessoas que recebem de Deus uma direção. Quando Noé recebeu uma visão do que ele deveria fazer e recebeu essa missão, olha, você tem que construir uma arca, e Deus deu todos os detalhes para ele. No versículo 22 do capítulo 6. Tem como colocar aí, Carol? Gênesis 6, 22. Você pode ler comigo? Noé fez... Noé fez exatamente tudo como Deus tinha lhe ordenado. E se você for olhar no capítulo 7, versículo 5, de novo, Carol, 7, 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, quando a gente recebe uma visão de Deus, não é uma nova palavra, não é um novo... O cano bíblico, a palavra de Deus, a revelação do Senhor, concluiu aqui na palavra. Claro que eu creio que Deus continua falando, mas Deus nunca vai falar nada que diferencie aquilo que Ele já falou aqui na palavra. Mas quando a gente recebe uma visão, queridos, a gente não faz somente porque a gente quer. Claro que eu quero, eu gosto. Mas a gente faz porque a gente quer honrar aquilo que Deus está nos direcionando. Não houve um dia em que eu estava sentado e ouvi uma voz, Deus dizendo assim: meu servo Mauro, eis que eu tenho uma missão para você. Não ouvi uma voz. Mas eu senti uma direção de Deus. Algumas palavras se destacavam mais do que as outras. Alguns pensamentos se destacavam mais do que os outros. E essa impressão vai queimando dentro de mim. E quanto mais eu obedeço, mais eu sinto a presença de Deus. Quanto mais eu caminho, mais eu sinto Deus dizendo assim: eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Agora imagine se alguém chegasse para Moisés ou para Noé e dissesse assim: Noé, cara, ninguém nunca fez uma arca aqui.
Você está ficando louco, cara. Eu até entendo se você quiser fazer um barquinho, tudo bem, mas uma arca é muito grande. E queridos, muitas vezes eu falei aqui algumas coisas a respeito de crescimento, de avanço. E às vezes eu falava tremendo aqui, pensando assim: meu Deus, é o Senhor que está falando. Então, me ajude a cumprir, a cooperar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Queridos, quando eu vejo, por exemplo, um domingo que eu vejo um culto superlotado e um primeiro culto ali, com tantas pessoas, eu fico dizendo assim: meu Deus, que bênção. Mas quando eu passo nas ruas aí, eu vejo tantas pessoas perdidas, tantas pessoas ainda usufruindo. Quando eu passo nos bares aí, eu vejo gente no bar mais do que aqui na igreja. Eu fico pensando assim: meu Deus, falta muito ainda para a gente fazer. Irmão, quando eu passo aqui no culto, domingo à noite, depois do culto, que eu passo nessa pracinha aqui, eu vejo dezenas de pessoas ali reunidas, se bebendo. Eu fico assim: meu Deus, a gente precisa mudar isso. E a minha palavra para o Senhor é sempre assim: eis-me aqui, Senhor. Então, Deus dá uma missão, Deus dá uma visão, mas Deus espera de Abraão uma resposta. Abraão, qual é a sua resposta? E a resposta que Deus espera de mim e você não é uma resposta falada. Deus espera de mim e você uma resposta de ação, atitude. Nós precisamos de mais líderes, nós precisamos de mais voluntários, nós precisamos de mais discipuladores, nós precisamos mais de pessoas para cooperar com essa visão. Aí, meu irmão, é uma escolha sua, porque ele poderia ter simplesmente dito assim: não quero isso para a minha vida. Não quero isso. Não vou sair da minha terra, não vou sair da minha parentela, não vou deixar os meus parentes, não vou para um lugar que eu nem sei onde é, vou nada. E querido, era compreensível se Abraão agisse assim. Mas ele não agiu. E a gente sabe que Abraão se tornou patriarca, pai espiritual do povo judeu. E eu entendo que Deus abriu, queridos, uma janela aqui no sertão. E esse Deus que abriu essa janela, Ele está dizendo assim: olha, eu quero derramar nessa igreja. Eu quero cumprir os meus propósitos através dessa igreja. Mas Ele está esperando você dizer o que é que você quer da sua vida. O que é que você quer como membro dessa igreja? Para onde você vai? A sua igreja tem uma direção. E quando eu falo sua igreja, nós já estamos aliançados em uma direção. Nós somos uma igreja que tem duas asas. Uma asa congrega no templo e uma outra asa congrega nas casas. Nós somos uma igreja que a maneira que nós temos para ganhar vidas é através de relacionamento. É fazendo amizade, é suprindo necessidade, é ganhando autoridade, é pregando a verdade. Nós somos uma igreja que ama, nós somos uma igreja que vive em comunhão, nós somos uma igreja que serve. Agora, se você se identifica com isso, se você quer experimentar isso ainda mais profundamente, eu quero te convidar a engrossar essas fileiras e dizer, como o próprio Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se você quer, estamos juntos. Se você não quer, eu não posso dar um passo atrás.
porque eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Lembra de Noé? Fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Deus me deu uma visão, Deus me deu uma missão, e eu seria irresponsável se ficasse para mim e não compartilhasse com vocês. E eu quero agradecer a Deus por cada voluntário, por cada irmão, por cada irmã, por cada líder que faz parte dessa linda família chamada Primeira Igreja Batista em Serra Talhada. Eu quero convidar você a ficar em pé e você possa aplaudir essa igreja linda que você participa. E se você tem sido abençoado, e eu sei que você tem sido abençoado, talvez hoje é o dia de você dizer assim: olha, meu discipulador, eu quero te agradecer por cuidar bem de mim. Olha, meu líder de célula, olha, meu líder de ministério, olha, líder, olha, membro de tal ministério, eu quero te agradecer, porque pelo fato de você assumir a sua missão e cumprir essa missão, você tem abençoado a minha vida. Vamos adorar a Deus nesse momento.